Iniciamos mais um episódio do Análise Lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Vamos explorar fatos relevantes e ideias radicais, com base nos princípios axiomáticos da identidade, da causalidade e da consciência. Como um absoluto, auto-interesse como guia moral e como ideais a privacidade, a liberdade e a justiça. Este podcast é uma produção Balberrache. Com vocês, Análise Lógica. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com todo mundo. Autoestima. Só que vamos olhar por um ângulo um pouco diferente, sabe? Como uma arena de batalha interna e até um pilar filosófico. Exato. E para isso, temos fontes bem interessantes, né? Um poema que é, assim, bastante visceral sobre essa luta. Isso. E também trechos que detalham a visão da Ayn Rand sobre o assunto. Ela que é a fundadora do objetivismo, aquela filosofia que foca muito em razão e individualismo. Exato, realidade objetiva. É uma visão bem particular. Pois é. E a nossa ideia aqui é tentar entender a autoestima não só como um sentimento, tipo, hoje estou bem, mas como esse campo de batalha pela nossa liberdade interna, sabe? E também como um conceito-chave na filosofia da Rand. Queremos clarear a importância disso e como ela é construída ou destruída. Bom, então vamos lá, né? Começar a desvendar isso. Vamos sim. Olha, o poema já começa com um impacto, né? Ele diz: a luta contra a tirania começa a ser travada nas profundezas da nossa alma. Bem direto. Uhum. E ele não alivia. Coloca a falta de autoestima como o primeiro inimigo da liberdade. Quase como um anticorpo contra a nossa própria autonomia, facilitando o que ele chama de serventia voluntária. Nossa, serventia voluntária. É pesado. E ele diz que a luta é contra o quê exatamente? Contra nossos próprios medos. Sabe? Sentimentos, constrangimentos, tudo interno. E tem mais, ele fala de um traidor dentro da gente. Esse traidor, segundo o poema, nos trocaria fácil por uma segurança confortável. O dilema clássico, né? Segurança versus liberdade. Exatamente. E o resultado disso seria que pensar e agir por conta própria vira um peso insuportável. É uma imagem muito forte de autossabotagem, né? É fascinante essa perspectiva. Porque, assim, a falta de autoestima é mostrada como uma brecha, uma vulnerabilidade que pode até abrir porta para a dominação externa. Mas o foco total está na batalha interna. E é uma batalha solitária. Pois é. Essa tensão entre buscar segurança ou abraçar os riscos da liberdade, o poema coloca de um jeito que mexe com a gente, não acha? Com certeza. E essa ideia da batalha interna, bom, aí a gente pode conectar com uma visão filosófica mais estruturada, digamos. É aqui que entra a Ayn Rand. Sim. A abordagem dela já vai por outro caminho, né? Totalmente. Para Rand, autoestima é basicamente a confiança na capacidade de lidar com a existência. Não é sobre ser bom numa coisa ou outra, mas se sentir, apto para a vida fundamentalmente. Entendo. Uma confiança mais essencial. Isso, e ela via isso como uma necessidade psicológica profunda, sabe? E também como a recompensa moral de viver de forma racional. Aliás, isso está super ligado aos 3 valores que ela considera centrais:
razão, Uhum. que para ela é a ferramenta básica para sobreviver e conhecer, propósito, que é escolher objetivos produtivos, racionais, e, claro, a autoestima. E ela amarra a autoestima diretamente à confiança na própria mente, na nossa capacidade de pensar. Exatamente. E tem um ponto crucial na visão da Rand, que é a autoestima não é algo que a gente ganha de presente. Ela tem que ser conquistada. Ah, isso é importante. Tem até uma frase dela que resume bem isso. Autoestima é a reputação que adquirimos conosco mesmos. Essa reputação, essa confiança interna, ela vem de um compromisso firme com o pensamento independente. Faz sentido. Com o trabalho produtivo, aquele que sustenta a própria vida, sabe? E com a ação baseada na razão. Não é algo passivo. E seguindo essa linha, a Rand também identifica o que ela considera os inimigos da autoestima. Aí entram coisas como, o altruísmo. Opa, altruísmo. Como assim? Isso geralmente é visto como algo bom, né? Pois é, aqui que a coisa fica controversa. Mas para Rand, na definição dela de altruísmo, que é colocar os outros acima de si de forma sacrificial, a ponto de negar o próprio valor. Ah, entendi. É uma definição bem específica. Sim, para ela, isso, junto com o coletivismo e a busca cega por conformidade social, mina a confiança do indivíduo na própria razão e na autonomia moral. Se a gente conectar isso ao quadro maior, Rand dizia que a autoestima genuína é impossível para quem foge da responsabilidade do próprio julgamento, de pensar por si mesmo. A base de tudo para ela é a mente racional e um caráter independente. Essa ideia do altruísmo como inimigo é realmente contraintuitiva para muita gente. Como ela justificava isso de forma mais direta? Por que algo visto como virtude seria um problema para a autoestima? Olha, é um dos pontos mais debatidos dela, sem dúvida. A justificativa da Rand passa pela ideia de que a moralidade altruísta, como ela definia, exige o autossacrifício como regra. Certo. Então, se o valor moral de uma pessoa está enquanto ela se sacrifica pelos outros, em detrimento de si mesma, isso, para Rand, inevitavelmente diminuiria a percepção do próprio valor. A própria vida deixaria de ser um fim em si mesma. Entendi a lógica dela, mesmo sendo radical. Para ela, depender da aprovação dos outros, ou viver só em função do que os outros precisam, sem ter um propósito próprio, racionalmente escolhido, isso destrói a base da confiança na própria mente. E essa confiança é o alicerce da autoestima. Entendi. Tá, então, juntando as peças aqui, o que a gente tira dessas duas fontes tão diferentes? Um poema super emocional e uma filosofia bem racionalista. É interessante, né? Muito. Porque ambas, cada uma do seu jeito, colocam a autoestima como algo profundamente interno e absolutamente vital. O poema foca mais na luta, na fragilidade, naquele inimigo interno, na sedução da segurança que paralisa. Já Rand foca na construção ativa dessa força, tipo, você constrói com base na razão, na independência. Exato. A abordagem é diferente, mas o palco é o mesmo, o interior do indivíduo. E o ponto de convergência que eu acho impressionante é essa tensão principal, a escolha entre depender dos outros, buscar segurança fora, ou cultivar a autonomia, a força que vem de dentro, da razão. Precisamente. E acho que isso nos deixa com uma reflexão importante para levar, sabe? As duas fontes sugerem, por caminhos bem diferentes, que a segurança de verdade talvez não venha tanto de fora das circunstâncias. Mas de dentro. De uma convicção interna, da confiança na nossa capacidade de pensar, de escolher, de agir. Isso levanta uma questão, né? Até que ponto essa nossa busca, que às vezes é constante por conforto, por validação externa, não pode, de um jeito sutil, estar minando a base da nossa própria liberdade interior, da confiança em nós mesmos? Fica aí algo para a gente pensar um pouco, né? Análise lógica. Análise lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Na semana que vem tem mais.
is John Galt.